Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu falarei sobre contexto de mercado. Antes de começar o vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o like. Se você é novo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo. Pessoal, estou deixando aí também do lado esquerdo um QR Code, tá? Disponibilizei um cupom com 40% de desconto no meu treinamento. Se você deseja aí se especializar em dólar futuro através da leitura de fluxo, escaneie esse QR Code ou clique no link que eu vou deixar na descrição, tá? O cupom com 40% de desconto está válido até o dia 16/9 à meia-noite, beleza? Depois disso, ele volta ao preço normal. Bom, pessoal, o tema de vídeo de hoje sobre contexto, eu abri uma caixinha de pergunta essa semana lá no meu Instagram e uma pessoa falou, faz um vídeo falando sobre contexto. Acredito que muitas pessoas têm dificuldade sobre esse assunto. E, de fato, muitas pessoas acabam, principalmente quem opera por fluxo, né, opera o tape read, acaba operando com pouco contexto, né? Muitas vezes operam ali só com contexto intradiário. E não tem nada de errado nisso, tá? Só que você operar com contexto vai te trazer um pouco mais de informações para você definir as melhores oportunidades para o dia, tá? O que, que o contexto ele te traz, pessoal? Possibilidades. Então, por exemplo, quando é muito comum quando você analisa aí as pessoas que operam por fluxo, muitas delas acabam se adaptando ao perfil mais scalper. Tá? O que, que é o perfil mais scalper, né? Por exemplo, eu compro no 80, solto uma parcial no 82 e deixo ali o restante dos lotes que sobra andar. Ou compro no 80, ponho no bolso 82, 83, tá? Esse é o perfil da maioria dos leitores de fluxo que operam apenas fluxo, né? Não operam ali contexto. E, e não tem nada de errado nisso. O problema é que muitas das vezes o mercado vai estar te proporcionando operações muito melhores e você acaba se aproveitando ali das piores, tá? Quando eu falo melhores e piores, eu estou dizendo o seguinte: muitas vezes você tem um mercado que ele está claramente vendedor. E dentro de um contexto gráfico, também ele está nitidamente vendedor. Só que você está comprando. O mercado está caindo e você está comprando. O mercado está subindo e você está vendendo. O famoso caçador de topo e fundo. E é muito comum, tá? As pessoas que começam a aprender fluxo virarem caçador de topo e fundo. Por quê? Porque a leitura de fluxo ela te permite, né, ver uma briga, por exemplo, nas mínimas, se aproveitar dessa micro briga e pegar ali 2 pontos, 3 pontos, ou soltar uma parcial de 2, 3 pontos, ou pôr no bolso 2, 3 pontos. Só que muitas vezes, pessoal, esse tipo de operação são operações muito arriscadas, onde quando você acerta, você não ganha muito, mas quando você perde muito, né? O famoso quando ganha, ganha de copo, quando perde, perde de balde. Então, operar com contexto vai te permitir entrar nas melhores oportunidades. E quais são as melhores oportunidades, pessoal? São aquelas onde você possui confluências, tá? O que, que são confluências, tá? São mais informações que te levam a entrar em uma operação e não somente uma informação específica. Eu vou dar um exemplo. Eu vou colocar um cenário fictício aqui, tá, pessoal? Imagina que você tem uma tendência de baixa, claramente aqui no gráfico, e o mercado ele vai abrir. E aí, pessoal, você vem aqui no macro, né? E você olha e fala, pô, mercado da Ásia caindo, mercado da Europa caindo, trio norte-americano caindo e o dólar se fortalecendo no mundo. Beleza?
E aí você olha e você fala, é dólar para cima, tá? E tá ok. Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar antes do mercado abrir, para você começar uma formação de um contexto, tá? Então, vamos lá. Primeira informação do dia: dólar para cima, índices para baixo, tá? Então, fiz aqui o meu cenário pré-mercado. Só que graficamente falando, eu tenho uma tendência clara de baixa. E vamos colocar que o mercado teve o seu fechamento aqui, ó. Aí o mercado ele abre com gap, né, de alta, precificando o que você avaliou no macro, ok? E aí você começa a olhar compras aqui. Você começa a olhar compras, de repente o mercado vira tudo na sua cara e pesa o dia inteiro. Aí você olha e fala: caramba, mas o macro estava apontando o dólar para cima e o dólar só caiu o dia inteiro. Ele até abriu com gap de alta, mas ele caiu o dia inteiro. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente analisa o pré-mercado e vê o dólar mais forte no mundo, o que a gente precisa analisar junto com o macro é em que região que o dólar está trabalhando. O dólar está trabalhando numa região de demanda ou ele está trabalhando numa região de oferta? Quando você tem, pessoal, confluências, o que é uma confluência? Vamos imaginar que eu tenho esse cenário aqui, ó. E você tem uma região de demanda, você faz um pré-mercado, beleza? E você tem lá o dólar forte no mundo e bolsas para baixo. E o dólar abre com um gapzinho de alta aqui, ó. Beleza? Fechamento aqui, o gapzinho de alta. Quando você tem o dólar numa região de demanda e você tem o macro mostrando que o dólar está mais forte no mundo e índices mais fracos, e você aguarda o fluxo te confirmar uma compra aqui, esse trade, pessoal, tem um potencial enorme de te pagar 10, 15, 20 pontos liso, subindo fácil para cima. Por quê? Porque você possui confluências. Você tem o macro com o dólar comprador, você tem o dólar que fechou dentro de uma região de demanda e você tem uma abertura intradiária onde o mercado pelo fluxo ele precifica uma região de valor, ele te dá região, risco retorno e um gatilho no fluxo e você faz a compra. E esse trade anda que é uma beleza. Por que esse trade ele anda, que é uma beleza, e por que é uma baita de uma oportunidade? Porque você tem o contexto macroeconômico, o contexto técnico e o contexto intradiário que te mostra que o comprador está mais forte. Ou seja, esse é o cenário que você olha e você fala, é uma baita oportunidade de compra. Já quando você tem um cenário de tendência de baixa, onde você tem regiões de oferta, regiões de correção, e você não tem região de demanda para baixo, porque você tem uma tendência clara de baixa, né? E aí você tem o macro apontando o dólar para cima. E aí o mercado ele abre com um gapzinho de alta, precificando o macro. E aí entra o fluxo comprador. Vem testar a região de correção da estrutura. Ele faz um pullback, precifica a região de valor. E aí você compra. Essa oportunidade não é uma oportunidade tão boa. Isso significa o quê? Que ela tem uma probabilidade muito maior de dar stop, ou mesmo que ela não dê stop e você acerte essa operação, ela vai subir engasgado. Ela vai subir ali, ó, parecendo que está de escadinha, né? E esse tipo de operação acaba exigindo com que você solte uma parcial curta ou que você coloque no bolso curto. Por quê? Porque você até tem o dólar no macro comprador, só que você tem o dólar trabalhando numa zona de correção, ou seja, uma zona onde os vendedores tendem a aparecer, tende a defender
a região. E é por isso que muitas vezes você tem uma primeira puxada de alta, você tem um pullback intradiário dentro de uma região de valor, e aí você tem região, você tem risco retorno, você tem o gatilho no fluxo, você entra na operação, mas você percebe que a operação ela não está desenvolvendo tão bem. E saber de onde você, o ponto onde você está comprando, vai te fazer reagir mais rápido. Eu estou comprando, eu sei que é uma operação perigosa, porque eu não estou numa região de demanda, muito pelo contrário, eu estou numa zona de correção, mas eu tenho macro para cima e eu tenho fluxo defendendo a compra aqui. Então eu vou fazer a compra? Eu vou fazer a compra, mas é o tipo de compra que eu já tenho que pensar numa parcial mais curta, diferente da primeira situação que eu desenhei para vocês, onde eu tinha um macro para cima, eu tinha uma região de demanda, eu tinha região de valor no intraday, eu tinha gatilho, tinha risco retorno, ou seja, eu tinha todos todas as confluências dizendo para mim, pode comprar e não precisa soltar parcial, porque daqui para cima, se esse trade desenvolver, ele vai desenvolver rápido. Vocês estão entendendo? Então, qual que é a melhor oportunidade? É aquela primeira do exemplo 1 que eu passei para vocês? Ou é esse exemplo aqui? Com certeza a melhor oportunidade é do exemplo 1. E aí eu não estou dizendo, pessoal, que aqui não é para comprar. Eu só estou dizendo que você não pode entrar com a mesma expectativa nesse trade com a mesma expectativa do cenário 1, tá? E é onde a maioria acaba errando. E por que eu falo que a maioria erra muito nisso? Porque eu percebo pelos próprios alunos, né? Eu vejo muitas vezes os alunos comprando no exemplo 1 e o trade vai bonito, e eu percebo, ó, tô comprado aqui sem parcial, vou tentar carregar até tal ponto, legal. Só que eu percebo que o mesmo comportamento em muitos alunos do cenário 1, nesse cenário 2 aqui, ó, é o mesmo. É a mesma coisa. A pessoa compra e ela fica, eu tô comprado, não vou soltar parcial, vou levar esse trade até tal ponto. Aí eu bato o olho e falo, cara, a pessoa ela tá operando só com o contexto intradiário. Ela está totalmente cega em relação ao contexto macro. Por quê? Porque pelo contexto macro, você não tem muito alvo aqui para cima. Então, são trades que você tem que entrar já para realizar mais curto, já para soltar uma parcial mais curto. E aí sim, você pode fazer a operação, mas já sabendo, eu estou comprando numa região perigosa, eu vou me proteger mais rápido com a parcial mais curta, e o alvo máximo para esse trade é aqui, ó, 61.8 de FIBO dessa pernada. Porque esse trade ele só vai ganhar força compradora acima dessa região, então não adianta eu sonhar muito mais do que isso. Beleza? Então, pessoal, eu vou trazer aqui o cenário que aconteceu nessa semana, né? Semana aí do dia 8 ao dia 12. Inclusive, 2 desses dias eu operei na sala ao vivo com o pessoal. E tudo que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, eu avisei eles. Vamos lá. Vamos pegar um cenário aqui recente, pessoal. Vamos pegar esse cenário aqui de sexta-feira, tá? Inclusive, na sexta-feira, eu percebi muita gente comprando aqui, tá? E poucas pessoas olhando para a venda, né? E, e isso mostra uma, uma espécie de cegueira em relação ao contexto. Porque vamos lá, pessoal, vamos tentar. Eu vou trazer aqui a minha leitura dessa semana. Inclusive, tudo que eu vou passar para vocês aqui, eu passei para a galera da sala ao vivo nos dias específicos lá, que foi na terça, na quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. O que eu vinha falando para o pessoal? O dólar, pessoal, ele tem uma tendência de queda. E a partir do momento que o mercado fez essa movimentação, pessoal, que foi aqui do dia 4 para o dia 5, eu avisei a galera o seguinte, pessoal, eu estou esquecendo tudo aqui para trás e agora eu tenho uma referência, que é essa referência aqui. Beleza? Onde o mercado ele só ganha força de compra de fato ganhando 510. Enquanto ele não ganhar o 510, qualquer movimentação de compra é uma correção
dessa pernada. E aí eu tracei uma fibo. E aí eu tinha minhas zonas de correção. Beleza? Beleza. O mercado então cai, corrige, não renova a mínima. Vem testar essa máxima e termina o dia por aqui. No dia seguinte, ele já abre com gap de baixa e sobe forte, rompendo esses topos. O que ele faz? Ele valida para mim essa região do 32, 31. Beleza? E aí eu tenho a minha região de Fibo. O que eu falo para a galera? Pessoal, o mercado faz esse movimento. Me interessa comprar por aqui? Para mim, não. Por quê? Porque eu estou numa região de correção onde o mercado tende a ficar mais vendedor. Então, eu não vou fazer compra. Estou atento mais para as vendas. Beleza? Legal. O mercado, então, fez o pullback, subiu, devolveu para baixo. E aí, galera, o que eu falei para o pessoal? Falei, pessoal, é o seguinte, enquanto o mercado não perdeu 32, eu dou prioridade em comprar do 40 até o 30 e prioridades para vender, preferências, tá? Não prioridades, tá? Preferências para vender na região do 70. Inclusive, diariamente eu mando o panorama para a galera da área de membros do YouTube e para os alunos da sala ao vivo. E eu passei essa semana para eles o seguinte, galera, eu tenho preferência em vender perto do 70 ou comprar do 40 até o 30. Nesse meio, eu prefiro não clicar. Ou, caso eu clique no intraday, eu sei que são operações curtas. São operações onde eu tenho que soltar uma parcial de 3 pontos, 2 pontos, 4 pontos, ou pôr no bolso 3, 4 pontos. Não adianta eu clicar nesse meio aqui e acreditar que o trade vai desenvolver liso. 10, 15 pontos para cima ou para baixo. Não. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou numa zona de guerra. O que é uma zona de guerra? Eu tenho uma zona vendedora por conta dessa pernada, mas eu tenho uma região compradora que está sendo defendido pela região do 30. Por que, Yoshio, você defendeu, coloca a situação do 30? Porque o mercado, a partir do momento que ele faz uma quebra de estrutura surgindo do 30, o mercado ele diz para mim o seguinte, enquanto o mercado estiver acima do 30 e abaixo do 70, ele está dentro de um caixote. O 30 defendendo a correção dessa pernada e o 70 defendendo a retração dessa pernada. Então, só para vocês entenderem, enquanto o mercado não perde o 30-32, ele está tentando fazer o mercado quebrar a região de correção e vir testar a região de topo válido. Enquanto o mercado não perder esse 30, essa força compradora para tentar ganhar as regiões de correção, ela vai estar presente. Só que na contraparte, você vai ter uma força vendedora defendendo essa região de Fibo. Então aqui você tem guerra, região de muita briga. É a região onde eu gosto de chamar de zona de absorção. É onde você tem muito interesse comprador, mas você também tem muito interesse vendedor. Beleza? Interesse comprador para defender a região do 30 e interesse vendedor para defender a região do 70. Então, sabendo disso, se o mercado me proporcionar uma operação de compra ou de venda aqui no meio, eu já sei que eu tenho que entrar para pôr no bolso curto. 4, 5, 6 pontos. Vou somar pontos. Se o mercado enroscar demais,
eu tenho que soltar uma parcial mais curta. Beleza? Independente, pessoal, do macro. Ah, o mercado vai abrir aqui. O macro está apontando o dólar para cima. Ok, mas a região, ela é uma região que tende a ter muita defesa vendedora. Então eu tenho macro comprador, mas eu tenho a região dos 70 como uma região vendedora. Ah, o macro abriu para baixo. Ok, o macro abriu para baixo, mas eu sei que tem muito interesse comprador de defender agora a região do 30. Então, eu tenho uma região que eu tenho poucas confluências, tá? O mercado nessa região, ela vai ter muita divergência. O macro apontando para cima, mas o mercado numa região vendedora. O macro apontando para baixo, mais uma forte defesa compradora na região do 30, que eles têm que defender o 30 para manter a estrutura da correção, beleza? Legal. Então aqui, pessoal, você vai clicar, esteja ciente que você não vai pegar 10, 15 pontos fácil, seja para cima ou seja para baixo. Então você tem que saber que você está operando numa região de muita divergência. Isso significa o quê? Que é melhor soltar parciais curtas e até mesmo realizar operações curtas, beleza? As melhores oportunidades para você alongar a operação é vender perto 70 ou comprar perto 30, 35. Aqui sim são operações que dá para você alongar a operação. Inclusive, nesse paviozão que vocês viram aqui, pessoal, eu tinha mandado o panorama para os alunos que eu falei antes do mercado abrir. Se ele chegar no 35, eu quero comprar. Se ele chegar no 70, eu quero vender. Se ele ficar nesse meio, eu prefiro não fazer nada. Isso foi falado antes desse dia aqui. Infelizmente, ele veio testar o 35 durante a divulgação de um dado e aí eu não fiz nada, beleza? Aí beleza. O mercado então encerra o dia rompendo essa região do 30. E aí eu já começo a ter um novo contexto sendo formado. Inclusive, eu falo isso para os alunos. Pessoal, o mercado perdeu o 30. Isso significa o quê? Que a perna de correção chegou ao final e agora nós vamos nos preparar para uma perna de impulsão para baixo. Então, aqui, pessoal, com esse fechamento, eu já avisei a galera. Se preparem para uma perna de impulsão para forçar o 415. Perdendo o 415, se prepara para uma perna de impulsão para forçar o 400. Se perdeu o 400, até o 360 e assim por diante, tá? E aí, beleza. Esse dia aqui eu operei com os alunos. O mercado tinha no macro o dólar para cima. Dólar para cima no macro. O mercado abre com gap de alta e eu falo para os alunos, pessoal, minha perna referência agora é essa aqui e não mais essa. Então agora eu vou traçar uma fibo desta pernada. Por que, Yoshio, essa pernada? Porque foi a partir desse movimento que eles conseguiram quebrar a região do 32. Então, eu tenho essa pernada agora como referência. E aí o mercado tem macro para cima, gap de alta. Problema: se eu fizer uma compra, é para surfar um movimento de correção, ou seja, um movimento curto. Não adianta eu comprar aqui no 30, 32 e achar que eu vou levar ele lá para o 50 fácil, porque ele não vai. Male, male, 45, 46, ou seja, isso ainda sofrido, tá? Então, uma compra aqui, tentar soltar uma parcial mais curta e alongar até onde dá essa operação. Não adianta eu comprar aqui e querer alongar esse trade com a mão cheia. Por quê? Porque ele vai subir engasgado, ele vai subir com dificuldade. Tanto que eu falei para os alunos o seguinte: eu não vou comprar dólar. Eu prefiro vender dólar, tá? E aí o mercado foi subindo, 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 precificou a região das máximas e o que eu falei para a galera na sala?
ele fez um movimento para baixo. Vou até colocar num tempo gráfico menor aqui, ó. Colocar nos 5 minutos. Foi aqui, ó. Esse movimento. Falei para a galera o seguinte, pessoal, se ele voltar no 50, eu quero fazer uma venda. Só que aí ele fez um movimento muito forte para baixo. E aí, galera, quando ele fez esse movimento forte para baixo, eu até avisei a galera o seguinte, olha só, pessoal, formou a região nas mínimas. Você quer comprar? Não está errado. Só que você tem que entender o seguinte, o mercado ele já fez a correção dessa perna referência. Se você comprar aqui, é um trade para soltar uma parcial curta ou pôr no bolso curto. Eu, Yoshio, não irei fazer. Eu prefiro que ele faça um pullback na região do 35, 37 para mim vender. O mercado, ele então vem aqui nessa região, absorve e eu faço uma venda. Qual que foi o problema? Esse trade andou a meu favor, começaram a travar o mercado no 30 e bateu uma insegurança, tá? Lembrando, tecnicamente falando, eu não tinha o porquê de sair dessa operação, mas emocionalmente falando, comportamento, sentimento, bateu uma insegurança e eu protegi essa operação no 0 a 0. O mercado veio, me tirou da operação e fez o movimento que eu tinha avisado para a galera, que era o movimento que o dólar estava projetando a fazer. Uma nova perna de impulsão para romper o 16, que era esta região aqui. Beleza? Fiquei de fora do movimento, não tem problema. E aí, encerramos o dia. Sexta-feira, o que aconteceu? Novamente, eu avisei a galera o seguinte. Pessoal, agora, o mercado rompendo aqui essa região do 16, eu tenho o quê? Uma nova pernada referência. Dessa vez, esse cara aqui, ok? E aí, novamente, eu faço a mesma coisa. Eu traço uma fibo, e aí o que acontece na sexta-feira? O macro apontando o dólar para cima. O dólar abre com um gap de alta, beleza? E entra um fluxo vendedor. Logo, ele precifica essa região do 14. Só que eu não tenho interesse de comprar nesse 14. Por quê? Porque eu estou numa região de divergência. Eu tenho o macro apontando para cima, eu até tenho uma região de valor, mas eu tenho uma região de forte atuação vendedora. Então, se eu for fazer um trade de compra aqui, eu tenho que estar ciente que eu tenho que soltar uma parcial mais curta ou pôr no bolso mais curto. E aí eu estou atento para o quê? Se ele voltar nessa máxima, eu quero vender dólar. Só que ele não volta naquela região. E aí eu falei para a galera o seguinte: Yoshio, e por que então você não vendeu aqui no 18? Porque eu tinha o fechamento no 14. Eu não gosto de vender na cara do fechamento e não gosto de comprar na cara do fechamento. Então eu falei para a galera o seguinte, que eu esperei o mercado perder o fechamento e aí eu tenho a confluência da correção sendo respeitada e aí, galera, igual o dia anterior, eu tenho a perna de impulsão, eu tenho uma perna de correção, ele perde o fechamento. O que eu fiquei aguardando ele fazer? Um pullback no fechamento para mim vender e pegar a perna de impulsão para baixo. Tá, Yoshio, e por que você não comprou aqui? Justamente porque
Um dia antes, eu havia falado para a galera o seguinte: depois que o mercado perdeu o 32, o dólar vai fazer movimentações muito fortes para baixo. Ele vai forçar o 16. Se ele perder o 16, ele vai forçar o 400. Se ele forçar o 400, o alvo no 360. E aí o que acontece? Ele não voltou no 14 e eu fiquei de fora. Tá, Yoshio, mas esse lance de contexto te fez perder operações, não fez? Por exemplo, uma comprinha aqui, você não pegou, ela pagou 5 pontos. Uma comprinha aqui no 14, ela pagou 5 pontos e você não fez. Exato, eu não fiz. Por quê, pessoal? Porque ao longo dos anos é algo que eu venho me moldando dia após dia, tá? Eu fui esse cara que entrava no contratendência para pegar 4 pontos. Eu fui esse cara que vendia no contratendência para pegar 4 pontos. Só que eu percebi, pessoal, ao longo do tempo, que, cara, para mim está sendo muito melhor eu não fazer nada do que ficar pegando essas operações curtas e estar sempre pronto para pegar uma oportunidade que tende a andar mais. Porque pensa comigo, pessoal, se eu faço uma compra aqui, ó, no, sei lá, no 507 e ele vem no 14 comigo comprado, eu não vou ser MacGyver suficiente para zerar a minha operação de compra e descer vendido. E muitas vezes eu vou ficar de fora de uma boa oportunidade. Então eu prefiro ficar de fora dessa oportunidade. E se ela vier no 14, pô, se você comprou aqui, você pegou 7 pontos. Mas eu estou disponível para pegar a venda no 14 e pegar 20 e 30. Entendeu? É certeza que eu vou pegar 20 e 30? Não, não é certeza. Mas eu vou ter confluências. Eu vou ter um mercado numa tendência de baixa, onde ele já fez a correção ou mitigação dessa pernada. Ele brigou bastante aqui para perder, então eu já sei que ele vai ter dificuldade para ganhar e eu sei que ele tem um potencial muito grande de romper essa mínima e pesar forte. Só que infelizmente ele não voltou e tá tudo certo, tá? Então, pessoal, quando eu falo para vocês operarem com contexto, é operar com confluência. Pô, se eu tenho um macro para baixo e eu estou numa região de oferta e o mercado forma uma região de valor no intraday, então eu vou ter macro para baixo, região de oferta e região de valor no intraday com um bom risco retorno. Essa para mim é a melhor oportunidade. Se eu tenho uma região de demanda, o macro para cima e o intraday uma região de valor onde eu tenho um bom risco retorno, essa é uma boa oportunidade de compra. Se eu tenho uma região de demanda, mas eu tenho o macro para baixo e o mercado precifica uma região de venda aqui, essa operação não é uma oportunidade tão boa assim. Por quê? Porque eu vou ter divergência. Eu tenho macro para baixo, eu tenho uma região de valor intradiária para vender, só que eu estou numa região de demanda. Ou seja, eu posso fazer essa venda? Eu posso, mas é trade para pegar 5 pontos, 4 pontos, 6 pontos. E a mesma coisa ao contrário. Eu estou numa região de oferta. O macro aponta o dólar para cima, então ele abre aqui nessa região de oferta. Ele precifica uma região para comprar. Não é uma oportunidade tão boa assim. Por quê? Porque eu vou comprar, mas tende a aparecer muito vendedor trabalhando a posição deles aqui. Então é um trade que dá para me comprar, mas para pôr no bolso 5 pontos, 6 pontos, soltar uma parcial curta. Então, quando eu falo sobre contexto, pessoal, é quando eu possuo confluências, tá? Então eu tenho, quais são as melhores confluências para mim? Região de oferta, macro apontando para baixo, região de valor intradiária para vender com bom risco retorno. Esse é o cenário perfeito. Cenário de compra, região de demanda, macro apontando para cima, região de valor, bom risco retorno e eu compro. Agora, nós não podemos também dizer que
Ah, não, então você só vai fazer isso? Não, pessoal, não é que eu só vou fazer isso. Eu vou dar prioridade, eu vou dar preferência para esse cenário. Uma vez que eu tenho região de demanda, macro para cima e região de valor de compra no intraday, se eu encaixar essa compra, não vai ser operação para soltar parcial, vai ser operação para carregar cheio, 10, 15, 20 pontos. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês sobre contexto é vocês entenderem que tipo de operação que é melhor pôr no bolso, que tipo de operação que a gente vai carregar. Mas o que eu vejo em muitas pessoas é o cara compra numa região que a probabilidade desse trade subir 15 pontos é mínima, e eu vejo a galera numa crença doida. Eu vou carregar, eu vou carregar, eu vou carregar. Vira torcida. Vira torcida. Então, a gente precisa utilizar o contexto para a gente conseguir pegar as melhores oportunidades e mesmo que a gente não tenha a melhor oportunidade, mas de repente o mercado está oferecendo uma oportunidade razoável, eu tenho que entender que se eu comprei no ponto A, eu tenho divergência no ponto B aqui logo 3, 5 pontos, 6 pontos acima, cara, eu vou comprar, soltar uma parcial com 4 pontos e se segurar demais eu ponho no bolso. Não entrar no modo criança esperança, beleza? Então, pessoal, esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre contexto. Isso aqui eu utilizo diariamente, tá? Inclusive, muitas vezes eu deixo de entrar em operação por conta do contexto e muitas vezes vocês vão me ver carregando muito uma operação justamente por causa do contexto. Quando eu entro vendido numa região e vocês veem eu carregando essa operação, não é só porque o intradiário está mandando eu carregar, não, é porque eu já tenho um contexto formado que me permite carregar essa operação. Por exemplo, aqui, ó, quando ele perdeu 400, eu vi muita gente comprando aqui porque é meio de queda. E eu falei, perdendo 400, compra só no 60. E olha só que interessante, tá? Eu mandei isso para a galera na sexta-feira, o mercado estava aqui no 74. E eu falei, galera, compra só perto do 60. Lá é onde o mercado pode segurar e trazer um movimento de alta mais expressivo. Olha só, ele no final do dia, ele veio aqui no 64 e segurou. Claro que aí a gente está falando de um horário que já não tem volatilidade, um horário que o mercado fica mais travado, mas a partir do momento que ele perdeu 400, eu já tinha como alvo da queda o 360, tá? Então, por exemplo, pessoal, para amanhã, né, dia 15, aqui, pessoal, é uma região onde fica interessante uma compra. Então, se amanhã eu tiver um macro apontando o dólar para cima e o mercado precificar essa região para mim no intraday, eu penso numa compra. Para levar até onde? Até a região de correção. Por exemplo, uma compra próxima aos 60 para tentar conduzir até a região do 90. Tá, e se amanhã o macro estiver apontando uma alta para o dólar e ele já abrir guepado aqui, ó. Aí, galera, é o cenário que eu falei para vocês. Eu tenho macro para cima, ele pode até definir uma região de valor aqui para comprar, mas é um trade com alvo curto, porque aqui tende a aparecer muito vendedor desse 96 até o 400. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ajude. É um assunto um pouco complexo, tá? Tentei resumir o máximo aqui que eu consegui, tá bom? E é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.